Abner_Felipe. Ele fala sobre equilíbrio. Cara, equilíbrio é um assunto que os alunos sempre perguntam, né? É um assunto muito comentado. Dê um print aí. É um assunto muito comentado quando a gente faz algumas revisões, né? Às vezes me perguntam lá no Facebook, não, equilíbrio, pelo amor de Deus, equilíbrio, eu não posso viver sem equilíbrio. Não, equilíbrio é fundamental. Equilíbrio químico é muito importante. Então, o que eu posso falar para você sobre equilíbrio? Vamos a algumas coisas importantes. Vamos botar um equilíbrio gasoso aqui. N2 mais 3GH2, dando 2 GNH3 gasoso. Beleza? Essa é uma reação em equilíbrio. O que é importante falar para você que toda reação que tende a chegar no equilíbrio, ela tem uma constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio pode ser tirada em função das concentrações molares. Por isso que o nome é Kc, constante de equilíbrio em função das concentrações. Essa constante é a razão entre a concentração dos produtos e a concentração dos reagentes. Então, o Kc para a gente aqui seria a concentração de NH3 elevado ao seu coeficiente, ou seja, ao quadrado, sobre, agora vamos para o produto, concentração de N2 vezes concentração de H2 elevado ao cubo. Beleza? Essa seria a expressão do Kc para essa reação. Uma outra constante também, mas essa constante, ela só é válida para gases, é o Kp. Mas só ficar ligado nisso aqui, tá certo? O Kp é uma constante só para gases. Beleza? É a constante de equilíbrio em função das pressões parciais. E é mais ou menos parecida com o Kc. Também é produto sobre reagente, com uma diferença. Aqui, ao invés de ser concentração, vai ser pressão. Então, é pressão ao quadrado de NH3 sobre pressão de N2 vezes a pressão parcial ao cubo de H2, certo? E tem uma relação entre o Kc e o Kp. É o famoso capacerte. Kp é igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. Esse é o nosso famoso capacerte. Beleza? Kp e Kc você já sabe quem é. R é a constante dos gases ideais, 0,082. T é a temperatura que você vai tirar em Kelvin, beleza? E o ΔN é a variação do número de mols. Número de mols do produto menos o número de mols do reagente. Beleza? Então, essa seria a relação entre o Kp e o Kc. Show! Xande, show! Agora, fala para mim. Tem uma outra coisa importante também quando a gente fala de equilíbrio, é o deslocamento dele, que é o equilíbrio de Le Chatelier. Quando algum fator externo atuar em um sistema em equilíbrio, este tende a se deslocar a fim de cancelar esse agente externo, beleza? E são 3 fatores externos que podem proporcionar o deslocamento do equilíbrio de uma reação, tá? Então, esses são os fatores que deslocam o equilíbrio químico. Beleza? Então, Xande, qual é o primeiro fator? Concentração. Beleza? Na concentração é o seguinte. É só você guardar isso aqui, ó. Só você guardar isso aqui. Você pode ter um aumento
um aumento da concentração dos produtos ou dos reagentes, como você também pode ter uma diminuição na concentração dos produtos e uma diminuição na concentração dos reagentes. Então, vamos lá. A mais B dando C. Beleza? Tudo bem? Nós sabemos que se houver um aumento da concentração de A, vai proporcionar um desequilíbrio. E aí é só você pensar na lei da compensação. Se aumentou desse lado, tem que jogar para o outro para voltar a equilibrar, como numa gangorra, ó. Se aumentar aqui, eu tenho que jogar para lá para, ó, voltar a equilibrar. Se aumentar desse lado, ó, eu tenho que jogar para o outro para voltar a equilibrar. E aí é só guardar. Se aumenta de um lado, desloca para o outro lado. Ah? Aumenta de um lado, desloca para o outro lado. Você tem dois sentidos. O que a gente convencionou de sentido direto, que é o sentido 1, e o sentido inverso, que é o sentido 2. Se por acaso aumentar a concentração de A, aumenta de um lado, desloca para o outro lado. Então, desloca o equilíbrio no sentido 1. Beleza? Certo? Aumenta de um lado, desloca para o outro lado. Xande, aconteceria a mesma coisa se eu aumentasse a concentração do B, não é? Sim. Aumenta de um lado, desloca para o outro lado. Sentido 1 também. E se eu aumentasse a concentração de C? Aumenta de um lado, desloca para o outro lado. Sentido 2. Legal? É só guardar assim. Aumenta de um lado, desloca para o outro lado. Aumentou A, aumentou B, joga no sentido 1. Aumentou C, joga no sentido 2. Beleza? Também pode diminuir. Aí é lógico que se diminuir é o contrário, né? Se diminuir, vai ser o contrário. Se você aumenta e consome jogando para o outro lado, quando você diminui, você tem que repor. Então, se por acaso diminuir a concentração de A, tem que repor para voltar a aumentar. Diminui de um lado, joga para o mesmo lado. Beleza? Se aumenta de um lado, joga para o outro lado. Se diminui de um lado, joga para o mesmo lado. Beleza? Então, se diminuir a concentração de A, desloca no sentido 2. Ou seja, no sentido de retorno. Beleza? Diminuiu A, sentido 1. Diminuiu B, sentido 2, né? Diminuiu B, sentido 2 de novo. Diminuiu C, sentido 1. Legal? Então, guarda isso, porque esse é o primeiro fator que desloca o equilíbrio de uma equação. Legal? Dá o teu print aí. Temperatura. Temperatura. Cara, se você tiver a temperatura, você vai ter que trabalhar um fator termoquímico da reação. Ou seja, vamos supor que você tenha uma reação A mais B dando C e o ΔH maior que 0. Poxa, Xande, esse papo de ΔH vai ser importante, né? Porque se você não souber a informação de ΔH, se você não souber interpretar o valor do ΔH, o sinal do ΔH, você vai ter dificuldade para saber qual o sentido é endotérmico e qual o sentido é exotérmico. Então, o que você vai guardar no teu coração? ΔH maior que 0, ou seja, positivo, a reação é endotérmica. ΔH menor que 0, ou seja, negativo, a reação é exotérmica. Então, fala para Xande, se ele está dizendo que essa reação, o ΔH é maior que 0, o sentido direto é endo e o sentido inverso é exo. Não esqueça, por favor, não esqueça. O ΔH se refere sempre ao sentido direto, beleza? Se esse ΔH fosse negativo, ó, se esse ΔH fosse negativo, menor que 0, esse lado seria exo e esse lado seria endo. Então, quem vai determinar se é exo ou é endo é o valor do ΔH. Beleza? Se o ΔH é menor que 0, o sentido direto é exo, o sentido inverso é endo. Tá? Beleza? Então, vamos voltar para o original. O original eu coloquei o ΔH maior que 0. De novo, se o ΔH é maior que 0, o sentido direto, na qual
ele está se referindo. O sentido direto é endo. E o inverso é exo. Tá? Mas não existe um sentido fixo. Isso vai depender do ΔH. Agora vem comigo. Se por acaso aumentar a temperatura, aumentou a temperatura ou diminui a temperatura, tá? Então, se aumentar a temperatura, é só você guardar o seguinte: se eu pegar um isqueiro e botar embaixo do teu dedo e aumentar a temperatura, vai ter uma hora que vai doer. Vai doer e você vai falar, ai, senti doendo. Nunca mais você esquece. Aumentou a temperatura, senti doendo. Senti doendo. Maravilha. Né? Nunca mais tu esquece. Aumentou a temperatura, senti doendo. Beleza? E se diminuir a temperatura, sentido exo. Legalzinho? Beleza? Mas volto a afirmar. Quem vai dizer para você quem é o sentido endo é o ΔH. Que no caso aqui, esse sentido endo é o sentido 1 e o sentido exo é o sentido 2. Beleza? E o último fator, pressão. Só cuidado com uma coisa ainda em temperatura, tá, pessoal? Às vezes o moço da prova, ele não dá o ΔH, ele dá o calor direto na reação. Então eu vou te botar um exemplinho aqui, ó. A mais B mais calor dando C. Beleza? Olha lá, ó. Ele não deu ΔH, ele deu calor. Deixa eu melhorar isso aqui, que tá muito pequeno. Ó, só tomar um psil aqui. Ó, botar um psil aqui. Pra você não esquecer. Se liga só. Se ele der o calor direto na reação. Ó, A mais B mais calor dando C. Só você olhar a posição do calor. O calor está no reagente. Calor no reagente é calor absorvido. A e B estão absorvendo calor para dar C. Então, toda vez que o calor estiver no reagente, o sentido é endotérmico, ou seja, está absorvendo. Logo, o inverso é exotérmico. Beleza? Poderia ser assim também, ó. D mais E dando F mais calor. Olha lá. Onde é que o calor está agora? Ah, Xande, o calor está no produto. Se está no produto, o sentido direto é exotérmico. Calor no produto é calor liberado. Tá? Então, só tomar cuidado com isso aí. Se ele der o ΔH, golaço. Positivo, sentido direto é endo, inverso é exo. Se ele der o calor, calor no reagente é calor absorvido, sentido endo e o inverso é exo. Calor no produto é calor liberado. Sentido exo é o sentido direto e endo é o inverso. E aí você vai trabalhar igual você trabalhou aqui. Aumentou a temperatura, sentido endo. Beleza. E pressão. Pressão, você vai fazer o seguinte. Vou botar um exemplo genérico aqui. 2 de A gasoso mais B gasoso dando A2B gasoso. Tá? Toda vez que falar em pressão, você olha quais são os participantes gasosos e veja o seguinte. Desse lado, quantos mols gasosos você tem? 2 do A aqui. Aqui tem 2 mols. E aqui tem 1 mol só. Então, total, 3 mols, ou seja, 3 unidades de volume. Do outro lado, só tem 1 mol aqui. Então, 1 unidade de volume. É só isso que você precisa. E aí você vai fazer da seguinte forma. Toda vez que aumentar a pressão, desloca para o lado de menor volume, porque pressão e volume são inversamente proporcionais. Beleza? Então, aumentou a pressão, desloca para o menor volume. O que é o menor volume, Xande? Menor volume é o menor número de mols gasosos. Beleza? Então, se eu aumentar a pressão, eu vou deslocar para o lado de menor volume. Menor volume é o sentido o quê? Sentido 1. Aqui tem 1 volume. Então, nesse caso, sentido 1. Beleza? E se diminuir a pressão? Se diminuir
a pressão, beleza? Se diminuir a pressão, desloca para o lado, ó, desloca para o maior volume. Diminuiu a pressão, desloca para o lado de maior volume. Ou seja, maior número de mol. Que no caso dessa reação é o sentido 2. Beleza? Mas não esqueça, aqui só valem os mols gasosos, beleza? Só vale mol de gás. Se tiver alguma espécie que não seja gás, você não vai contar. E a última informação, o catalisador não desloca o equilíbrio, porque às vezes eles perguntam se o catalisador promoveria um deslocamento no equilíbrio, e não desloca, ok? Então, se por acaso falar em catalisador, o catalisador não desloca o equilíbrio, ele diminui o tempo para o equilíbrio seja alcançado. Se a reação entrar em equilíbrio em 5 horas, ela vai entrar em equilíbrio em 1 hora, mas se entrar em equilíbrio, se estiver em equilíbrio, o catalisador não vai influenciar. Beleza?